Dá glória a Deus. Amém, irmãos? Isso é fruto de oração, é fruto de bênção, dos cultos da bênção, é fruto, né, de perseverança no jejum e oração, nas madrugadas, orando ao Senhor para que o Senhor nos abençoe. Amém, irmão? E Deus tem nos abençoado. Eu tenho orado para que todos os pastores que estão no aluguel possam ter também para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? E quero continuar assim, ajudando e apoiando a secção 3, que é a secção que está no meu coração. O pastor Juvenal aqui é culpado, né, de estar aqui perseverante, porque foi ele quem me batizou aqui, ainda, pastor. Quando o tanque era lá embaixo, quando chovia, alagava até o tanque, né? Tinha que lavar o tanque depois. Mas eu fui batizado lá embaixo. Eu me lembro bem, o Hernandes, né? O saudoso Hernandes ali, que faleceu, né, há poucos dias atrás, esposo da obreira Ana Paula, do Distrito Rio Negro, e o irmão Joel Araújo. Os três que o senhor batizou. Eu tenho a foto guardada, guardo com muita lembrança e alegria, de poder ver. É claro que eu era mais bonito ainda, né? Também mais moço, mais jovem, 18 para 19 anos. E estou aqui para honrar e glória no nome do Senhor. 31 anos nessa igreja, no Ministério da IPUB. 31 anos. Amém? Para honra e glória do Senhor. E quero daqui, como dizia o pastor, o irmão João Araújo, daqui só para o céu. Amém, irmão? Vamos receber o pregador dessa noite? Deus tem uma palavra abençoada para a tua vida. Diga glória a Deus. Pastor Messias Andrade é o nosso preletor dessa noite. Prega a palavra, pastor Messias. Já foi, Deus Glória a Deus, amém? Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Eu me sinto muito honrado em Deus ter me escolhido nessa noite para ministrar aqui no meio de homens e mulheres tão experientes, mais do que eu, né? Glória a Deus. Ouvindo aqui o testemunho do pastor, né, Moacir. Irmãos, igreja do Senhor, colhe em homens e mulheres assim, experientes, que tem toda uma história, já passou tantas coisas, já viveu tantas experiências. Você, mocidade, você que está entrando agora no caminho, né? Colhe perto desses homens, dessas mulheres experientes, né? Para você aprender a ser aquela pessoa que vencerá qualquer obstáculo que surgir na sua frente. É claro que nós fazemos isso através da palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela tem que vir também através de alguém. A palavra do Senhor não é só lida, ela é também ouvida. Amém? Glória a Deus. Eu gosto de andar com homens de idade, bem mais idade do que eu gosto de conversar horas e horas com essas pessoas, porque eu só aprendo. Amém? Glória a Deus. Mas vamos para a palavra. Não adianta se eu não quiser, se alguém aqui não concordar, mas se o Senhor quiser, vai acontecer. Amém? A nossa opinião não influi na decisão de Deus. O que Ele quer, como diz o hino, Ele faz. E não há um ser em cima nos céus ou embaixo na terra, ou no infinito do espaço, que possa impedi-lo de fazer a vontade dele. Amém? Abra sua Bíblia nesta noite. Vamos tentar ser breves e objetivos. No livro de Mateus, no capítulo 20, né, onde nós estamos com o texto da campanha, aliás, do culto. Mateus capítulo 20. Abre aí a sua Bíblia, acompanhe. Glória a Deus. Amém? Todo mundo achou, só o pregador que ainda não achou ainda. Glória a Deus. Aê. Tudo bem. Esta é a palavra do Senhor. Vamos ler Mateus capítulo 20, versículo 28. E a palavra do grande Deus diz assim: bem como o Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Não é de todos, é de muitos. O direito é para todos, mas nem todos serão salvos. Vamos orar? Eu vou pedir para Deus falar comigo. E você vai pedir para Deus falar com você. Porque às vezes nós esperamos pela oração do pregador. Não espere não. Não, faça a sua oração. Peça para Deus falar com você. Senhor Jesus, Tu és o Senhor em cima nos céus e aqui embaixo, aonde nós ainda habitamos, na terra. Tu és o Senhor de tudo e de todos. O Senhor tem nas mãos o poder, o domínio, o reinado, o controle. Tu tens em tuas mãos, e delas, Senhor, ninguém pode arrancar, meu Deus, porque Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Senhor dos exércitos, és o Senhor que comanda, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem desfaz, é o Senhor quem faz o homem do mendigo virar príncipe, é o Senhor quem desfaz a obra do diabo. Em nome de Jesus, irmão, nesta noite seja abençoado neste culto grandemente. Aleluia, creia que Deus vai te abençoar, já está te abençoando nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, amém, graças a Deus. Pode sentar por um pouco de tempo. Glória a Deus. Eu quero deixar bem claro que eu virei aqui, irei em qualquer lugar em que o Senhor nosso Deus me chamar, me ordenar para ir, né? A irmã falou há pouco aqui, vamos já para a palavra, só um momento. Ela falou bem aqui, me agradecendo, é um gesto de educação, né? Me agradecendo por ter aceitado vir ministrar a palavra. E eu não venho não para ver. E eu não me disponibilize para Deus não para ver. Porque aí eu vou descobrir que eu não sei fazer. Quem sabe fazer é aquele que Deus escolher no meu lugar. Portanto a Bíblia diz: tudo que colocarem a sua mão para fazer, se tiver nas suas posses, faça. E se não tiver, aceite, porque Deus vai te dar posse. Amém? Receba a posse. A igreja do Senhor, quero dirigir uma palavra para a igreja. Receba posses de Deus nesta noite. Eu não sei qual é a posse que Deus está distribuindo aqui hoje, mas Ele está distribuindo posses. Aleluia. E tem muitos campos, né? Tem na saúde, tem espiritual, tem financeiro, tem familiar. Receba a posse. Segundo a tua ferida, receba hoje o bálsamo da posse vindo de Deus. Amém? Eu não sou um pregador renomado, eu não estou aqui para pregar bonito, mas o Espírito Santo é um pregador renomado. Mas o Espírito Santo está aqui para pregar bonito. Aleluia. E eu creio que se Ele me escolheu, então Ele vai usar hoje este pobre e miserável servo, que sem a graça dele não é nada. Quando você se coloca na posição que Deus quer, as coisas acontecem. Amém? Eu vim aqui falar hoje sobre ser servos. O tema do culto é chamados para servir. Mas o que Deus colocou no meu coração, Deus colocou hoje duas coisas no meu coração, para que eu falasse em cima desse tema de servo, ressaltasse duas coisas em cima do servo, em cima da palavra servo.
E hoje eu não dormiria direito se eu não ressaltasse isso, porque não é minha vontade, é a vontade dele. E a outra coisa que Deus me ordenou para fazer, quando eu me aprontava para vir para cá, foi que eu, juntamente com a igreja e todos os homens ministros e ministras que estão aqui hoje, fizesse uma oração pela paz de Israel. E algo veio no meu ouvido e disse assim: mas foi Israel que começou. Mas Deus não me questionou quem começou. Deus mandou fazer. E o bom servo, irmãos, você sabe qual é o bom servo? O bom servo é aquele que não questiona a vontade de Deus. O bom servo é aquele que serve a Deus fazendo a sua vontade sem perguntar por quê, para quê, como. Cadê? Eu não estou vendo o recurso, mas o Senhor está colocando em minhas mãos algo que para mim é impossível, mas nós abrimos todos os dias a boca e dizemos que servimos a um Deus do impossível, e na hora de fazer uma coisa que é impossível para nós, saiba que se foi Ele que mandou, Ele vai tornar possível. Deus vai tornar na tua vida possível aquilo que é impossível para você. Aleluia. Eu sei que o tempo é curto, mas você pode ficar de pé só um momento para nós fizermos oração por Israel. Nós vamos orar para que haja paz dentro dos muros. Aleluia. E nós não vamos aqui orar porque Deus tem promessas para quem orar pela paz de Israel, não. Nós vamos orar porque esta nação, aleluia, foi ela, a miserabilidade desta geração atraiu Deus para a terra, aleluia, para que nós pudéssemos ser salvos. Irmãos, toda a terra deve a Israel, porque ele veio para os seus, e porque os seus não quiseram, agora ele vira para todos nós e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Não é mais só Israel, é toda a terra, toda a língua, todas as tribos, todas as nações. Peça, mas você peça agora como se fosse o seu filho que estivesse na UTI. Peça assim a Deus agora. Usa a tua fé, arranca ela aí, mexe com ela aí e pede para que cessem essas guerras, ainda que isso tenha que se cumprir na palavra. Aleluia, a Bíblia diz que isso é mister que aconteça, é certo, isto vai acontecer, mas não vamos olhar para isso, vamos olhar que a vontade de Deus para Israel é que tenha paz, e Ele nos incentiva a orar pela paz. Nós vamos orar agora. Aleluia, Jesus, Israel é a nação escolhida. Senhor meu Deus, esta nação, Senhor, que o Senhor escolheu para salvá-los, eles têm o sangue de Abraão, Senhor, eles têm o sangue de Isaac, eles têm o sangue de Jacó. Aleluia, meu Deus. Senhor Jesus, toca neste momento no coração daquelas autoridades, sim, os primeiros ministros, aleluia, para que haja, Senhor, paz, para que haja, meu Deus, um cessar-fogo. Aleluia, nós amamos a paz sobre Israel, Senhor, haja paz sobre o teu povo.
Israel, Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus e pode tocar no coração desses homens, dos cabeças, dos governadores, dos primeiros ministros desses países, para que haja um cessar-fogo. Porque crianças, Senhor, crianças que fazem parte do teu povo estão sendo mortas, meu Deus. Abençoa Israel com paz. Muda, eu te peço, esta igreja te pede nesta noite. Que esta noite o Senhor faça, meu Deus, uma obra no coração desses ministros da política daquele país. Toca, Senhor, como um dia o pastor Juvenal foi tocado pelo Senhor. Toca nesse homem, Senhor. Toca também naquele outro, meu Deus. Assim como os homens e as mulheres que o Senhor chamou foram tocados, toca neles, Senhor, para que haja paz sobre Israel. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Glória a Deus. Bem, graças a Deus. Por sentar só um pouco. Deixa eu me equilibrar aqui. Glória a Deus. Vamos então a ressaltar aqui duas coisas sobre Sérgio, né? Já são 9 horas, mas quem quer ir para casa? Vamos lá, né, irmãos? Vamos ressaltar dois assuntos que Deus me colocou, duas coisas aqui sobre servir a Deus. O tema do culto é chamados para servir. Todos nós fomos chamados um dia por Deus para servi-lo. Mas duas coisas precisam ser observadas dentro do servo de Deus, lá dentro do coração, do meu, do seu. É preciso que cada um se observe essas duas coisas. A primeira é que nós temos que servir a Deus, não é porque Ele é bom, não, Ele não precisa mais provar isso, ou precisa? Para mim não. Nós não devemos servir a Deus, como o pastor aqui também confirmando em uma palavra, ele disse: nós não podemos servir a Deus por medo, porque Ele tem poder para lançar a alma de qualquer um de nós no inferno. Eu vou servir a Deus porque é Ele que tem o poder. Não, Deus não quer que você o sirva por medo, e nem porque Ele é bom. Glória a Deus. Nós temos que servir a Deus por gratidão. Glória a Deus, aleluia. Servir a Deus não porque Ele vai fazer o arrebatamento. As pessoas falam que cai um barranco aqui. Olha, com todo respeito ao Amazonas, eu estou há quase 40 anos no Amazonas, fiz uma família aqui no Amazonas, minha família toda é amazonense. Eu sou do Pernambuco e respeito muito o Amazonas, é aqui que eu vivo, eu amo o Amazonas, mas diz que cair barranco por ali é um fenômeno é o arrebatamento. Isso é fenômeno, isso que é fenômeno, glória a Deus, isso que é sobrenatural. Então nós não devemos servir a Deus porque Ele ainda vai fazer. Por que não? Porque Ele já fez. O que Ele vai fazer ainda só nos pertence a salvação, ou a primeira ressurreição, ou que seja a salvação através da primeira ressurreição, ou através do arrebatamento. Isso que Ele ainda vai fazer só vai acontecer conosco porque Ele já fez o nosso chamado, o nosso remido pelas águas no nome de Jesus. Então nós temos que servir a Deus pelo que Ele
já fez. O ser humano, ele tem uma fome, assim, um buraco na sua mente, muitas vezes, de servir a Deus, porque eu vou colocar aqui algo na presença de Deus e vai acontecer, porque Deus é bom, Ele está me vendo e eu vou fazer. Servir a Deus por interesse não é o tipo de servo que Deus quer. Eu entrego o dízimo porque eu sei que se eu entregar, pastor, eu tenho certeza, porque a Bíblia diz que eu vou ser abençoado. Não, eu vou entregar porque Deus já me deu. Como é que eu vou entregar? Por que eu vou entregar? Porque Ele já deu primeiro. Por que eu vou dar uma oferta, pastor? Porque Ele já me deu para me dar. Como é que eu vou dar oferta se eu não tiver? Mas ninguém está aqui para falar de dinheiro nessa noite, estamos para falar de servos. Então, nós não devemos servir a Deus por medo. Não é esse o tipo de servo que Deus quer ver em nós. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus não é um bicho. Deus é um ser espiritual todo-poderoso que tem misericórdia de nossas almas. E que desde o dia em que Ele criou o primeiro casal, que eles começaram a estragar, que Ele tem feito novos planos, novas maneiras para habitar com o homem. Se Deus não gostasse, não nos amasse, Ele tinha acabado com tudo lá no jardim ainda. Não deu certo o ser humano, vamos eliminar logo. Não, vai, multiplica, enche a terra. Glória a Deus. Então não vamos servir a Deus. Ele pode mandar a gente para o inferno, Ele tem poder. Quem vai impedir? Ninguém. Primeiro que quem já está lá, ele já quer que a gente vá mesmo. Esse vai impedir por quê? Se ele já quer que vá. E existe outro ser que possa nos arrancar das mãos de Deus? Ninguém pode nos tirar das mãos de Deus. Ninguém pode tirar você da presença de Deus se você tiver foco. A única pessoa que pode tirar você da presença de Deus é você mesmo. E não adianta colocar a culpa no pastor, nem no líder, nem que o irmão passou por todo mundo. Quando chegou a minha vez, ele não deu para o Senhor, deu para um lado, aqui direito, para a esquerda, e me pulou, e por isso eu não vou mais para a igreja. Desculpa. Desculpa. Não tem interesse, não tem foco, não tem compromisso. Está sem palavra. Porque quando temos compromisso com Deus, você enfrenta. Meu irmão, glória a Deus, a Bíblia diz que nós não devemos procurar problema, mas se ele vier, a gente vamos enfrentar em nome de Jesus. E vamos saltar muralhas, derribar barreiras. Aleluia. Então não tira isso da tua mente. Não servir a Deus porque Deus vai me dar, porque Deus tem muito, Deus vai me salvar. Não, tira isso da cabeça, irmãos. Você já parou para pensar que quando você jejua por você mesmo, você já parou para pensar que quando você ora por você mesmo, você não está servindo a Deus? Não está. Mas pastor, é a vontade de Deus. Deus disse que essa é a sua vontade, que o homem esteja, sim, é a vontade de Deus. Então nós fazemos essa vontade de Deus, chega isso na presença de Deus e retorna para quem? Para nós mesmos. Porque quando você jejua, quando você ora, quando você fica inteirado na palavra, quem ganha com isso é Deus? Não, quem ganha é você mesmo. É como uma bola de ping-pong, bate e volta. Vai lá em Deus, só vai pegar a bênção e volta para a gente. Então eu jejuo, eu oro, eu busco a Deus, mas se você faz isso por você mesmo, pela sua própria alma, pela sua própria pessoa, o maior beneficiado é você mesmo. Então também não é assim que se serve a Deus. Faz parte da jornada. Não estou dizendo aqui que ninguém deve mais fazer isso, deve continuar fazendo. Mas é o seguinte,
para ser servo, para dizer assim, ó, para bater no peito assim, dizer, eu sou um servo, eu sou uma serva de Deus. Nós temos que procurar fazer algo que chegue em Deus e fique. Vocês estão entendendo? Que chegue, eu tenho que fazer algo que chegue em Deus e não volte para mim. Porque às vezes aí nós fazemos, quando eu era mais criança na palavra, eu fazia uma campanha e quando eu terminava, isso nem terminava, já estava nos últimos, se fosse de uma semana, já da quinta para frente, já está, ó Deus, está terminando, Senhor, não, já botava na minha oração, ó, Senhor, está chegando lá, já, domingo termina, eu já começava a cobrar ele, nem tinha terminado, fazendo isso isso é obrigação, entre aspas, né? Porque servir a Deus não é obrigado, servir a Deus é por amor. Temos que fazer isso, é uma obrigação do crente, do cristão, do servo de Deus, fazer isso, é obrigação nossa. Não precisava nem os pastores estar ensinando, falando, é bom falar, porque a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, que quando o povo de Israel ia se esquecendo das promessas de Deus, o que Deus já havia feito por eles, a Bíblia diz que Moisés reuniu todo mundo e começou a mostrar para eles, a lembrar do que eles já estavam se esquecendo. Então é bom sempre estar falando, mas o certo era nem precisar. Porque nós temos que lembrar das coisas boas que Deus fez por nós e também daquelas vezes que fomos repreendidos por amor a Ele. Glória a Deus. Então, como é que a gente vai servir a Deus de uma forma que chegue a Ele? Você já passou num texto bíblico que diz assim: servir a Deus, a Ele só. Olha, né? Tem gente lembrando aí, né? Você já leu isso, né? Servir a Ele só não significa que vai ter outro Deus querendo dividir a glória dele com Ele. Não significa apenas isso. Significa também isto, que nós devemos servir a Deus, de ser um servo, para ser servo 100% autêntico, tem que servir a Deus de uma forma que só Ele seja o beneficiado. Eu sei que no final vem a recompensa, vem a coroa da vida, vem aquela voz dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Oh, glória a Deus. Eu quero chegar lá menos pedaço, mas eu quero ouvir essa voz. Então, não vamos servir a Deus por interesse. Sim, servir a Deus de uma forma que só Ele seja o beneficiado é quando nós fazemos a vontade de Deus, que não nos envolve, só envolve o próximo. Você não achou bom? Não acha bom hoje estar na igreja, servir a Deus, conhece a palavra, conhece as promessas, está seguro nela? Você não acha bom isso? Você ser abençoado, você não acha bom? Pois então tem muita gente lá fora que está precisando ouvir o que um dia nós ouvimos. Eles também têm o mesmo direito que nós temos, e nós, como não conhecedores, temos que lançar a semente. Deus é quem vai escolher aqueles que Ele chamou, mas é obrigação nossa. Então, tudo o que fazemos como servo de Deus, que não vem para nós de volta, mas serve só a Ele e ao próximo, aí sim Deus está sendo o beneficiado. Agora vem a maior questão, que é o outro ponto. Já vou finalizar. A outra questão, bom, a primeira é ser o servo autêntico. Nós não precisamos ser servos xerox. Nós temos que ser autenticados no cartório do Espírito Santo de Deus. Este servo. E o servo autêntico é aquele que procura algo para fazer para Deus de forma que só Ele seja o beneficiado. Porque senão, se eu fizer uma campanha para me arrumar um emprego, se eu fizer uma campanha para arrumar a minha outra metade, que eu não sei quem é, se eu fizer uma campanha para que se abra uma porta, que um negócio que eu estou abrindo, eu estou fazendo campanha.
Onde que Deus entra aí como beneficiário? Onde que eu entro aí como servo de Deus? Estou servindo a mim mesmo. Vou repetir. Continue fazendo isto. Mas procure também, para casar, procure também fazer algo que Deus também receba o benefício. Vindo de cada um individual. Aqui isso é individualmente. Vou esperar que o pastor vai fazer uma campanha e agora. Não, faça a sua. Verdade, meu Deus. Oxe, faça a sua campanha. Lá na sua casa. De madrugada. Inventa uma vigília para ti e vai sozinho. O problema não é pecado não. Quem disse que isso é pecado? Vou esperar o pastor fazer uma campanha aí. E se o pastor não fizer? Faça coisas que realmente Deus seja beneficiado. Assim, quando fizemos isso, nós somos os servos autênticos. Autenticamente servos de Cristo. Porque foi para isso que Ele nos chamou, para sermos servos. Tanto servo dele em primeiro lugar, como uns dos outros. Olha, a gente estava aqui ainda agora, a irmã veio de lá com a bandeja, glória a Deus, trouxe água para nós. E eu pensei bem ali, eu fiquei pensando bem ali, fiquei pensando bem assim. Nesses negócios aí, que esse tipo de gente recebe os melhores lugares lá em cima. Eles têm que ter cuidado. Glória a Deus. Não, mas trouxe, mas ouviu. Amém. Outro ponto, vamos lá para não prolongar muito. O primeiro é ser servo autêntico. Lembre-se sempre disso, de fazer algo que realmente você saia de você e vá para Deus e fique. Depois você pede algo para te beneficiar, que também não é errado. Ok? Agora o segundo ponto, que é mais importante que o primeiro, é que não basta só ser chamados para servir. A questão aqui é ser escolhido. Porque não adianta nada se nós formos servos a vida inteira aqui e não sermos aprovados. De nada vai servirá os milhares de louvores que nós cantemos, as milhares de orações que fizemos, os milhares de cultos que participamos, se a sua alma não for salva. Tudo vai descer com esse tal que não for salvo. Toda a sua obra, tudo que ele fez, todas as ofertas, toda a doação, tudo que ele fez. Você lembra daquele texto que a Bíblia diz no capítulo 25 de Mateus? Jesus abre a boca naquela parábola, ele diz assim: aquele que não fez nada com o seu talento, arranca e dá para aquele que tem muito. Porque aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você acha que Deus estava falando de quê? Deus desceu do céu e deu um talento na sua mão para você guardar na sua carteira, lá no seu cofre? Não. Deus deu um talento espiritual, não. Não, mais. Tem pessoas aqui que tem 2, 3, 4 talentos que Deus deu, confiou em nossas mãos, que nós iríamos fazer alguma coisa. Então é isso. Não adianta servir a Deus o tempo todo na terra e na hora da escolha de separar os bodes das ovelhas. Só estou falando, essa expressão é dura, mas só estou falando porque eu tenho base, nós temos. Senão jamais, quem sou eu para falar isso? Meu Deus, não, o último da fila. Mas está aqui, na hora do Senhor separar os bodes das ovelhas, essa expressão foi dele, não é minha. Os irmãos sabem. A gente ficar do lado dos bodes, vale a pena? Servir a Deus de qualquer jeito? Não, Deus é bom, sua misericórdia é para sempre, não sei o quê. Não, tu vai ver isso. Deus, rapaz, pensa num Deus bom, se ele vai tirar, não esquenta não.
E assim vai o crente ficando preguiçoso, crente que não realiza nada, crente que não faz nada para Deus, não enterra o seu talento todos os dias que o sol nasce, ele enterra, bota uma pá de terra em cima para ficar mais fundo. Não adianta, lá vai, irmão, uma palavra muito dura para essa igreja. Não adianta você estar sentado aí nesse banco. Não adianta eu estar falando aqui, servindo a Deus, levantando as mãos, adorando, e no dia ser reprovado. Peça misericórdia de Deus todos os dias, porque o livro das obras pode se fechar a qualquer momento. O pastor falou também sobre isso aqui. Enquanto ele não abotoar o paletó dele, isso ficou na minha memória, vou esquecer mais nunca, viu? Gravou, foi pro subconsciente. Quando fechar meu paletó, eu ainda quero fazer proezas. Uma das coisas pelo qual ele veio parar aqui nessa noite foi para Deus me passar essa palavra que eu não conhecia e guardar aqui, bem aqui atrás assim. Ele quer fazer proezas ainda antes de partir para o Senhor. Então nós não sabemos, não conhecemos o dia de amanhã. Então faça hoje, faça a hora que você puder. Aleluia, porque Deus já confiou em tuas mãos. Vocês lembram? Já vamos encerrar. Vocês lembram daqueles 70 homens que Moisés escolheu para ajudá-lo? Chefe de 100, chefe de 1000, chefe de 50, e todo mundo era chefe. Eita, era chefe agora para todo lado. Moisés só resolvia as causas de morte, negócio assim mais grosso, passava para Moisés, chegava lá peneirado já, só as coisas graves. O resto barrava tudo naquela teia, que eram os 70 homens que resolvia, né? Agora pense comigo. Eu quero que você reflita comigo. Daqueles 70 homens, quantos entraram em Canaã? Nem um. Mas serviram? Serviram. Como ajudaram Moisés? Pense num povo que ajudou a carga de Moisés. Então fizeram tanto e não entraram. Vale a pena para nós? Sabe o que é isso? É quando a gente faz tanto, mas quer fazer do nosso jeito. Não, o líder, eu vou fazer porque, mas olha, o líder aqui, não gosto muito dele não, mas eu vou fazer. Olha, não adianta fazer, porque Deus não recebe esse tipo de obra. Tem que fazer por amor. Se você abrir a Bíblia, se você abrir a Bíblia para ler, eu não vou dizer um dia não, que é para você procurar bem muito, para você ler em vários cantos para poder achar. Mas a Bíblia diz, procure lá na Bíblia. Eu vou parar de dar endereço bíblico. Não, pastor, de falar no fulano tal, no versículo tal, você vai só ler aquele, é mesmo, aí fecha de novo. Não vou falar mais não. Está na Bíblia. Procura lá. Que nós, vou falar o versículo, tá? Está na Bíblia. Vê assim, ó. Que nós temos que servir a Deus não como para os homens, mas para com Deus. Então é fazer bem feito quando os pastores, a liderança está presente, fazer bem feito e fazer melhor quando eles não tiverem. Melhor, porque o melhor você faz no oculto. Você tem que fazer. Você faz o melhor. Olha, não me venha nenhum de vocês aqui, porque todo mundo que dá palestra, todo mundo que dá estudo, todo mundo que se inspira em mensagens divinas, aleluia, até mesmo creio que o próprio Deus nos ensinou assim, que o melhor do conteúdo sempre a gente deixa para o final, né? O melhor sempre a gente deixa para o final. Então não adianta servir
Hoje eu pro culto hoje. E tem culto hoje? Vamos lá, né? Quem? Meu pregador. Isso! Quem? Vixe! Onde vai ser? Onde que vai ser? Onde vai ser? Essas perguntas. Que interessa quem é o pregador e onde vai ser, ou qual for o pregador, é Deus que vai falar. Onde for, é onde Deus mandou o pregador. Aonde tiver aquela mensagem, é aquela mensagem que aquela igreja está precisando de ouvir. Aleluia, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você diga comigo assim: servir a Deus, com excelência. Deus te abençoe poderosamente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Servir ao Senhor Aleluia. é um privilégio maravilhoso. Aleluia, Senhor. Vamos encerrar esse culto hoje à noite com Aleluia. Deus aqui no altar. Chega aqui na frente. Glória a Deus. Vamos juntos. Aleluia. E Graças a Deus, Senhor. sentir o gozo, o poder do Senhor. Tendo escola lá. Eu não sou Não, escola não. mais Ainda não. escravo do Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Vamos fazer o seguinte. Eu convido o ministério. Eu convido o ministério de coração. Receba nesse momento, feche seus olhos. Receba nesse momento a unção. Todo o ministério para descer e orar com os irmãos hoje à noite. Orar com os irmãos. Sinta-se abençoado hoje à noite. No final desse culto. O Senhor da tua vida.